Bora Agora vai, hein? lá? Então bora lá. Agora começando, hein? Bora. Episódio 11 do podcast Você e Seu Negócio. Aqui nós tentamos sempre ajudar o empreendedor, né? Então ajustamos você e seu negócio. E o Robert é nosso convidado da vez. Então vou apresentá-lo, né, Robert? Robert Anjos, ele está há 3 anos no negócio. Ele é engenheiro civil e casado com a Fernanda dos Anjos, ainda sem filhos, né, Robert? Mas está planejando ou ainda não está no foco? Então, essa Fala. semana, fiz um ano de casado. Oh, então tá novinho aí, tá aproveitando ainda muito o casamento, legal. Seus hobbies e interesses são esportes e viagem, algo que ninguém sabe sobre ele, que o primeiro negócio foi vender pulseiras e colares na época de faculdade. Legal, hein, cara? Já tinha ali uma veia empreendedora mesmo antes de se formar. Legal. Seu grande sonho é ter uma empresa listada na Bolsa de Valores, né? Fazer o famoso IPO. E sua chave para o sucesso: ninguém constrói nada grande sozinho. Olha que legal, cara. Vou pegar um gancho nisso daqui. Então me conte, fale um pouco mais sobre sua chave de sucesso. Por que você trouxe essa frase? Cara, assim, a gente percebe, principalmente, né, depois que eu entrei no grupo ali com vocês, no BNI, e não somente isso, vejo que com as pessoas engajadas, quando eu estava no começo do meu negócio, ali no meu quarto, onde era só eu, tendo que fazer tudo, comercial, financeiro, até algumas vezes indo lá limpar. Então, a gente sabe que se você quer crescer, se você quer escalar alguma coisa, você precisa ter pessoas junto com você, né? Se você precisa fazer algo grande, ainda mais pessoas, né? Então, é algo que eu friso muito, principalmente aqui para minha equipe aqui. No fim, pessoas precisam de pessoas, seja para te ajudar a escalar o negócio, clientes, fornecedores, funcionários. A todo momento nós estamos envolvidos com pessoas, né? Nós vendemos para pessoas, né? Nós não vendemos diretamente por um pet, não vendemos diretamente por uma inteligência artificial. Em alguns casos, elas até conseguem fazer algumas compras, mas está setado ali por um humano, né? Qual é a decisão aí de compra? É isso mesmo. Gostei. Robert, e você também comentou que você gosta muito de esportes, viagem. Já quero saber aqui. Recentemente esteve no Chile. Alguma outra dica aí de uma grande viagem? Não? Cara, eu gosto bastante de planejar as coisas, né? De fazer as coisas e aproveitar ao máximo, né? Então, eu tive essa experiência agora de um ano de casado, né? De poder ir lá para o Chile. Para mim foi sensacional. E antes ainda, até de a gente se conhecer, né, Cleiton, eu passei 2 anos em Portugal, onde eu juntei o dinheiro que pude e fui para poder ter uma experiência de morar fora e também juntar recursos para que quando eu voltasse investisse na minha empresa. Né? Então, eu também tive essas experiências, não só como turista, mas como objetivos de trabalhar, guardar dinheiro e É, eu, eu, eu acho que visitar lugares diferentes te traz ideias diferentes, né? Conexões com pessoas diferentes, visões, enfim. E disso sempre nasce algo maior, né, Robert? Então, por mais que eu esteja descansando, o nosso olhar clínico ele está sendo treinado, né, para que você também enxergue oportunidades, né? Você está avaliando um atendimento em um restaurante, numa companhia aérea e por aí vai, né? O empreendedor é isso, né? Ele está sempre com o radar eu ligado. tenho um exemplo desse na minha lua de mel, o ano passado. Eu viajando, aí eu fiz a parada acho que do Grau, acho, essas paradas da beira da estrada. Aí eu olhei lá e falei, caraca, a empresa fornece até fio dental no banheiro, Sim. fornece, né, as coisas. Eu falei, cara, qual que é essa empresa? E era quase beirando em Curitiba lá, a empresa já era daqui de Londrina. Falei, cara, que bacana esse tipo de situação. E daí eu comecei a pensar em algumas coisas de oferecer serviço de limpeza, mas atrelar também alguns produtos de limpeza ou algo sentido. Então, assim, você está pensando o tempo todo, né? Você está viajando, está tentando ver algumas oportunidades e vendo pontos de melhoria, né? Que você pode pôr no seu negócio. Realmente é super simples, né? Você vai numa churrascaria, muita gente, né, acaba tendo essa de precisar de um fio dental.
Eu, quando casei, me preocupei muito com os meus convidados, né? Coloquei um Engove lá, um Epocler, já deixei a caixinha lá preparado, que meu, vão precisar. Uhum. É isso mesmo. É o servir bem, né? Robert, mas fala um pouco mais da sua empresa, né? Quais são os seus principais serviços da Limpe Aqui, seus diferenciais e como que você consegue aí se destacar da concorrência? Hoje nós temos quatro vertentes. Nós somos um prestador de serviço de limpeza. Então, o nosso carro-chefe são contratos fixos, onde a gente atende empresas, condomínios, né? Temos serviços pós-obra, né? A gente engloba serviços especiais, que é pós-obra, pré e pós-mudança, até limpezas em outdoors. Aí tem a parte já mais voltada para a pessoa física, né, que seria limpezas domésticas, faxina mesmo na casa, e o modelo de assinatura, que essas mesmas pessoas traz uma recorrência, então, tipo, como se fosse uma Netflix, a pessoa cadastra o cartão dela e semanalmente já é feita a cobrança, assim como a profissional faz a limpeza, né? Agora, tratando sua segunda pergunta referente a diferenciais e tudo mais, nesses últimos anos a gente tem trabalhado muito a eficiência. Então, assim, fazer mais com menos. Então, assim, de forma mais enxuta aqui, hoje no escritório é eu e mais duas pessoas, a Márcia que faz a logística e a Ari que é o nosso RH. A gente consegue, acho que um dos grandes diferenciais nosso, a gente sabe que a gente às vezes não consegue controlar a profissional lá na ponta, na questão de faltas e tudo mais, mas como a gente faz questão de atendimento, de rapidez numa recolocação da profissional, né? Então, como a gente criou esse ecossistema de vários tipos de serviços, seja pós-obra, contratos, avulsos, então a gente tem uma grande base de profissionais que, se tiver alguma falta em algum posto, a gente consegue realocar e atender aí dentro de uma hora os nossos contratos, né? O Ou caso. seja, o problema do cliente ele é resolvido, né? Ó, quem já provou aí dos serviços da Limpe Aqui já bota um foguinho aí para a gente saber que vocês estão ligados, né? Ô Robert, mas assim, é claro que um cliente vai recomendando o outro a partir do momento que ele vai te conhecendo, mas no começo nem sempre foi assim, né? Você precisou de alguma forma iniciar. E acredito que além da recomendação do próprio cliente, você também busca outras formas, né, de aquisição de mais clientes. Então, como que a sua empresa hoje faz para aumentar aí essa base de clientes? Hoje, a gente tem duas principais fontes, né? A primeira, Google Ads, Uhum. né? A gente trabalhou desde lá do começo, quando eu voltei de Portugal e dei a win no negócio para começar, eu estava mais pelo SEO, né? Ou seja, programar para poder ranquear ali logo na primeira página de forma orgânica, sem pague, né? Depois a gente foi crescendo, daí hoje eu pago para poder estar bem posicionado, bem ranqueado. E a outra forma é propriamente através do BNI, ali, a questão de indicações, de relacionamento com as pessoas, conhecendo outros empresários. Então, ali no nosso ecossistema ali, a gente consegue conhecer outras pessoas e essas pessoas conhecem outras pessoas que conseguem estar nos indicando, né, Ah, Cláudio? legal. Então você vai também onde o cliente está, né? E você trouxe duas formas aí que eu gosto sempre de falar é, com os meus clientes, né? Você citou lá atrás, né, aquele serviço de assinatura, que é uma compra recorrente, um software as a Uhum. service. Então, quando a gente traz uma medida que é o LTV, que é o Lifetime Value, significa de o quanto que esse cliente está ali com você, né? Então, você tem um LTV, quanto maior, melhor, né? Então, você pode aumentar o LTV baseado no ticket médio, né? Na média de transações ou no tempo de retenção. Então, uma forma de você conseguir esse resultado é através de serviços de assinatura como o Netflix. O cara paga mensal e vai usando quando ele precisa, ou seja, você garante uma renda recorrente. E, E aí você também citou, né, o CAC, que é outra forma que a gente precisa medir também o nosso resultado, que é o custo de aquisição do cliente. Então a gente investe lá em tráfego, investe em redes de relacionamento e networking, e o CAC nada mais é que o custo de marketing mais o custo de venda, dividido pelo total de novos clientes. Ou seja, você empresário tem que ter um CAC cada vez menor e um LTV cada vez maior, né? É isso que você tem que vai tentar buscar. positivo.
E quando a gente usa o Google, né, o Google nem sempre é para qualquer empresa. O seu ramo, acho que ele é bem cara a Google mesmo. Você tá, né, alguém está ali com uma dificuldade, quer uma funcionária para limpeza, ele vai, né, digitar lá no Google alguma empresa. E tem a forma de você pagar e também tem formas de você crescer organicamente, né, como uma pesquisa de satisfação, aquele QR Code, enfim, aquilo também ajuda, né? Sim. Robert, você usa isso também, a opinião do cliente para ajudar a te E posicionar cada vez melhor de uma forma orgânica? questões da avaliação do Google, né, que ajuda Isso. bem, depoimentos de pessoas. A gente está até para poder gravar já em alguns clientes, né, depoimentos de um desses clientes nossos que temos de contrato fixo. Porque é muito, acho que é prova social, né? É um outro gatilho que a gente consegue ajudar, né? Então tem outras pessoas que conseguem realizar que fazem, que é atendido por nós, que dá, que chancela que de fato a empresa é uma boa empresa, né? Que é confiável. É, porque nesse ramo onde você aceita, né, uma pessoa para a área de limpeza, às vezes dentro da sua casa, que você nem tá lá, né, para ver, então você tem que confiar muito bem, né? E ficar contratando aleatoriamente, você nunca sabe se aquela pessoa realmente é de confiança ou não. E ter uma empresa por detrás que faça esse crivo, e se tiver algum problema, você tem um CNPJ para cobrar, né, um endereço, uma porta para bater lá, não é simplesmente um WhatsApp, eu acho que isso é um grande diferencial. Mas eu queria saber também, o Robert, como é que você treina, capacita e garante essa qualidade técnica da sua equipe, né, dos profissionais? A gente começa desde a entrevista. Então a gente não faz entrevista online ou só um docs. A gente de fato é olho no olho aqui no escritório. A gente 2 vezes na semana a gente faz as entrevistas aqui, seleciona as meninas e assim que elas passam, elas voltam para o escritório. A gente dá o uniforme e faz o treinamento de onboarding, que é nada mais é do que apresentar de fato a empresa, como é que faz, quais são os padrões básicos, né, de trabalho. E em contrapartida, com os nossos clientes, a gente, somente contratações avulsas, a gente sempre vai pedir o feedback para ver se a profissional foi boa, se não deu, se foi bom, se não foi, para que a gente consiga ir direcionando e mantendo quem de fato se destaca. E o mais legal, que é um dos grandes diferenciais, que o ano passado a Olimpia aqui ela foi destaque e finalista como empresa inovadora, né, do Paraná, foi justamente pelo modelo de negócio das profissionais, que a gente traz tipo um plano de carreira com as meninas. Então elas começam como freelancer, vê como é o trabalho e tudo mais. E quando a gente fecha o contrato, a gente abre primeiro para a nossa base, que a gente já conhece. Então imagina, você tem a sua empresa. Então, além da entrevista, essa profissional já está trabalhando comigo já, quando eu vou antes de pôr na tua empresa. Então eu já conheço ela. Fica muito mais fácil. Fora o crivo ali de entrevistas, de onboarding, de feedbacks. Então a gente tem esse plano de carreira com as meninas. Isso que é bacana aqui dentro da NPQ. E normalmente algumas empresas fazem ao contrário, né, Robert? Elas contratam muito rápido, estão desesperados, precisam colocar alguém ali para dentro, atender o cliente, É. e às vezes demora muito para demitir, né? A pessoa vai fazendo corpo mole, vai faltando, aí você fica meio dependente daquela profissional e acaba demorando para. E eu tô vendo que você é ao contrário, né? Você planeja muito bem, né? Faz né, uma análise bem detalhada do profissional e depois, né, a chance de errar acaba sendo Por menor. Acho que é isso, é isso, por aí, né? e por isso que a gente tem uma função aqui na empresa que dificilmente você vê em outra empresa do mesmo segmento, que é de logística, que é a pessoa que de fato escala. Então tem a pessoa de contratação, que cuida de toda a parte mais burocrática, e a pessoa específica que escala, que de fato monta o quebra-cabeça, trabalha com plano A, B e C, de situações diversas. Semanalmente a gente senta, discute quais são as situações, o que a gente pode ajustar, né? Então a gente faz dessa forma. Por isso que a gente trabalha muita eficiência, Cleito. Tipo, é uma equipe mais enxuta, mas bem assertiva, sabe? Focando na. É, são pessoas competentes, né? Estou entendendo aí que essa pessoa que faz acho que é a Márcia, né, que consegue aí fazer essa artimanha aí, essa escala, é quase como uma gestora de projeto, né? Você que tem essa formação de engenharia civil, acho que você deve ter pego um pouquinho desse mundo, né?
porque, né, dentro da engenharia você tem que gerir vários recursos, né, várias mão de obra, insumos, cliente, problemas, né, dentro da obra, e pelo jeito você ensinou bem ela, né? Qual que é a... Como é que você achou ela? Da onde veio a Márcia? Aí entra essa questão. Assim como a gente é criterioso na ponta, a gente é criterioso também para poder colocar aqui dentro. E a Márcia, para você ver, né, ela tem a cultura japonesa, ela trabalhou 10 anos no Japão, então ela vem de uma cultura muito, sabe, de certinho, assim, de fato fazer acontecer, pegar. Então tem valores muito alinhados com a gente, então isso também é algo muito que é inegociável para mim, principalmente aqui na empresa de ser totalmente correto nas coisas, de fazer, ser honesto, o cliente pagou a mais, se torna, qualquer situação, sabe? Até questões de nota, às vezes, né? Acho que para quem não sabe, tem a nota e o valor líquido que desconta INSS, ISS, às vezes o cliente manda o valor cheio, não, ó, tem que se tornar aqui, ó, devolver aqui o INSS, ISS que foi retido. Então, tudo, a gente é muito bem alinhado. E a Márcia, através de um processo seletivo, que na época, inclusive, era minha esposa, que hoje é psicóloga, né? Ela estava no processo de formação, ela que era o meu RH antes. Então foi ela que Ah, contratou a Márcia e a gente faz aqui dentro duas etapas. Então, primeira entrevista com ela, depois comigo. Daí, depois de lá, a Márcia já faz um ano e meio, acho que já está com a gente. Tá muito bem, muito, tá de fato muito bacana, muito eficiente o trabalho dela aqui. encaixou, né? E aqui eu faço uma outra analogia com a cultura, né? Você citou aí realmente um ambiente, ele transforma. Quando nós nos conectamos com uma marca, né? Com a essência, Uhum. precisamos conhecer essa cultura. Isso tem que estar claro e visível e percebido pelo cliente. A partir do momento que você vê, né, que são pessoas sérias trabalhando, pensam em qualidade, tem esse interesse, né, de ser tudo Uhum. no, às claras, né? E aí não tem erro, né? Aí não tem erro, né? É só uma questão de tempo mesmo. Mas, Robert, quantos empregos diretos e indiretos você tem através da Limpe aqui? Só para Hoje, sabermos o tamanho dela. acho que um pouco mais de 50 pessoas, diretamente Caramba. e indiretamente. Então, assim, é muita gente. Aí tem os freelancers que semanalmente é feito os pagamentos. Então, é uma movimentação interessante, assim. E Ó, isso cabe ali o nosso time que, de fato, é assim, eu vou ser bem sincero, acho que as meninas que estão aqui trabalhando, as contratações foram bem assertivas e, tipo, o time está muito bem alinhado, assim, tá muito bem afinado. mas vamos falar de coisa ruim também, né? Claro, Que todo momento só tem coisa boa. é, Teve alguém ou é, algum caso, não precisa citar o nome, né? Mas teve alguma situação onde alguém te decepcionou muito? Você contratou achando que, né, teria um bom retorno e não foi bem assim? Você pode só contar o exemplo sem dizer claro. a pessoa? Ó, e isso, a gente tinha encontrado uma encarregada para poder subir, né? Então a gente ia ter mais uma pessoa aqui no time interno, que é a encarregada. E a gente, de fato, passou as duas entrevistas, fizemos ela. E assim, a função aqui designada de encarregado aqui pra gente é assim, a pessoa, beleza, vendeu, eu vou cuidar do cliente, eu vou assumir. Se não tiver gente em hipótese alguma para realizar o serviço, eu vou lá e vou fazer. Ó, Carregado, né? Então é sim. mais assim a proposta da vaga que a gente estava fazendo. E teve essa situação, a primeira semana da profissional, dois casos dessa mesma profissional. Uma dessas situações, a gente ali, eu e a Márcia ali tentando ver o que a gente podia fazer para repor, para ser o mais eficiente possível, para cobrir uma possível falta. E ela ali, na primeira semana dela, ali quietinha, tomando o cafezinho dela, comendo a bolachinha, como se não fosse nem com ela. Nem aí com a paçoca, né? Daí, assim, isso era algo que eu esperava que a pessoa pudesse falar, não, agora eu tô aqui, deixa comigo que eu vou lá e vou resolver. Daí, assim, eu tive que ir lá e falar, ó, você vai ter que ir lá, eu vou levar você lá pra gente poder fazer. Então, assim, daí que é aquele argumento, né, como encarregado, além de poder supervisionar e ajudar o profissional ali, também tem que saber fazer, né, então daí eu levei ela. E essa mesma pessoa, que culturalmente, as pessoas aqui dentro do escritório, quando elas são contratadas, ela recebe um bolinho de boas-vindas, Ah, né? E daí, geralmente, come ali, toma um café. agora tá nítido, tá nítido. Bora lá. Eu ia contar o segundo caso dela. Você falou do O bolinho, segundo.
que é pro cara, E né, recebe o primeiro era daquele da bolachinha, que ela nem fez nada, né? Eu que tive que posicionar ela, ó, vamos lá e tal. E o segundo, de fato, era esse do bolinho aí, que ela foi lá e levou pra, tipo, em vez de comer com a gente, que era cultural, nossa, ela falou, não, eu vou levar pra casa pra comer com a minha mãe lá e tal. Então, tipo, foi de fato um desalinhamento cultural, é, né? Que a gente percebeu ali logo. Então, e a profissional acabou durando 10 dias. Não aguentou. caramba, não, acabou não fazendo pertencimento ali da equipe, né? Principalmente quem está no começo tem que buscar isso, né? Sim. E, bom, para quem não me conhece, né, Cleiton Fukumoto aqui, eu sou franqueado da Prudential do Brasil, então faço seguros de vida em vida, protejo você e seu negócio, mas eu também dou muitas consultorias, cursos, palestras nessa área de vendas, networking, né? E até você me fez lembrar de uma palestra que eu dei para uma determinada empresa, que eu estava falando de funcionários, né, que todos somos vendedores, né, tentando trazer a equipe toda como parte do processo. E eu falei para eles que o profissional ideal é aquele que sempre entrega algo a mais, que, né, é aquela visão do empreendedor, não precisa nem pedir, ele já está fazendo algo a mais. E tem dois profissionais que realmente não vão ter sucesso, não vão para frente, só vão ficar patinando, né? E esses dois, né? O primeiro é aquele que só faz o que é pedido. O só conhece feijão com arroz. Ah, você falou para fazer isso, só vou fazer isso. Pediu para fazer uma vírgula diferente, já vai criar caso, já vai reclamar, isso não é minha Como função, enfim, é aquela pessoa que só pode contar com aquilo lá que ela foi determinada para fazer. E o pior ainda tem aqueles profissionais que não entregam nem aquilo que é pedido, né? Fazem abaixo do que foi acordado, né? Nesse exemplo que você deu aí, foram duas coisas ao mesmo tempo, né? Algo que ela deveria ter feito, não fez, né? Uhum. Então, realmente ficou pouco aí, né? Bom, vamos lá. A próxima pergunta que eu tenho aqui, essa veio até de um. Eu tenho um grupo aqui que eu lancei lá, que essa live ia rolar, e eles me perguntaram, me pediram para te perguntar se esse ramo ele tem muita rotatividade. Porque em casa aqui, né, normalmente a gente tem essa dificuldade de contratar e ter alguém que realmente é fiel. Quando dá certo, você levanta a mão para o céu e realmente agradece. Mas normalmente dentro de casa a gente não tem um processo tão apurado de contratação, enfim. E você que tem, você sofre com essa rotatividade? Como é que você lida com isso? Tem, tem. Nesse mercado, não tem como dizer que não tem, porque de fato a mão de obra, um dia ela está trabalhando aqui comigo, outra está na outra empresa, outra na outra. Então, assim, o que diferencia de fato a empresa em si, o atendimento que ela executa. E, geralmente os profissionais sempre são os mesmos, é como a gente age. Então, é um mercado que a gente tenta, tá? O que que a gente faz, por exemplo, hoje para reter? A gente premia aqueles que não faltam. É incrível, né? Falar isso, né? Aqueles que não faltam. É. Você dá prêmio pelo básico, né? São Mas às vezes tem que fazer, não tem jeito. ativos. Então é um mercado um pouco difícil. E é por isso, né, Cleito, que a gente está aqui também inserido. É um gap de mercado, é uma dor muito. Por exemplo, é quase sempre que nas empresas, quando tem mão de obra própria, que não está terceirizado, a principal. Bom, Robert, você estava comentando, né, dessa rotatividade que infelizmente realmente acontece. Mas como é que você lida com isso? Então, a gente, é, graças àquela questão do ecossistema, né? A gente está preparado, é por isso que a gente faz entrevistas 2 vezes na semana, porque a gente sempre está recrutando, porque de fato tem essas saídas, essas faltas e tem que cobrir as faltas. Então, como eu tinha comentado anteriormente, é um gap do mercado. É por isso que as empresas terceirizam, tá? É um dado interessante, que aqui o Brasil está em pleno desenvolvimento nisso, né? Um dado é que na Europa, cerca de, acho que 80% das empresas já terceirizam, né? Nos Estados Unidos, cerca de 60, 70, e no Brasil é só 30. Então é um mercado que ainda está em crescimento. Os empresários estão começando a entender. Tá instável Foi você aí, olha lá, o agora. TC Assessoria disse que estava me ouvindo aqui. É, Você que está nos abandonando e tá voltando aí. instável. Estão me ouvindo bem agora? Como é que tá Estamos aí, Cleiton? ouvindo. Tá? Você estava falando do ecossistema, né, que você criou, justamente que a terceirização em países do primeiro mundo é muito elevada e que aqui ainda somos um bebê, né? Isso, está em constante crescimento, exatamente.
O Brasil, agora os empresários estão começando a entender que de fato faz muito mais sentido focarem no negócio deles do que perder tempo, ou perder tempo do funcionário deles em tentar recrutar, custos a mais e tal. Porque assim, quando você está com uma empresa terceirizada, você sabe já o custo dela para planejamentos financeiros. Coisa que, como já tem essa certa rotatividade, sabe que a profissional pode faltar, pode mandar atestado, né? Um outro caso, eu tenho uma funcionária que praticamente esse ano não trabalhou comigo. Ela mandou 180 dias de atestado e Cara, depois mandou mais 180. Agora imagina se fosse funcionário de uma empresa do meu é, cliente, entendeu? é. Então são. Você toma essa dor para você, né, Robert? Então, eu também dou muito palestras, eu falo para os empresários, né? Existem os distratores que permitem, que atrapalham o nosso desempenho, né? Que sejamos mais produtivos. E quando a gente fala de distrator, as pessoas ficam imaginando, eu fico lá perdendo tempo no Instagram, eu fico lá perdendo meu tempo em série. Isso realmente é um distrator, mas tem outras coisas que atrapalham que eles não percebem. Que é esse tempo que eles perdem contratando mão de obra de limpeza, quando que o serviço dele é outro onde ele está ganhando dinheiro. Aqui em casa, eu vendo seguros de vida, dou consultoria em vendas, eu não sou especialista em contratação de profissional de limpeza. Minha esposa é dentista, né? Então a gente está focado em outras coisas. O tempo que a gente tem livre, a gente quer o quê? Né? Aproveitar a família, né? Ler, estudar e se divertir, né? Então nós terceirizamos, né? Essa dor de cabeça. Acho que é o Então, intuito mesmo, viu? tá se, Uma que- tá se maturando aos É uma poucos. questão de cultura, né? Cultura. É o próprio seguro de vida no Brasil que eu vendo, né? As pessoas gostam muito de fazer seguro de carro. Eu tava com uma possível cliente lá e aí eu perguntei: você tem seguro de carro, né? Lógico, não dá para ficar sem seguro de carro. Falei, nossa, e sem seguro de vida? Quem é mais importante? É você como fonte de renda ou seu carro? Enfim, né? Coisa cultural. Exatamente. Mas vamos lá. Você também, como empresário, né? Eu sei que você tem uma grande visão de negócio, você está provando aqui para gente. Mas eu queria que você contasse para quem está nos assistindo e ouvindo, qual que é a sua visão sobre networking, eventos, cursos e palestras em geral? Cara, eu posso começar contando um caso que para mim mudou minha vida. Que já se prova disso, tá? Vai ser uma história bem curtinha. Em 2017, eu fui no primeiro Powerhouse lá promovido pelo Flávio Augusto. Naquela época, eu tinha uma empresa de engenharia, né? Eu estava recém-formado, então eu me formei e fui no evento do Powerhouse. Com muito esforço, estava começando ali, não tinha muito dinheiro, fui lá para São Paulo, participei do evento. Era um evento para 4.000 pessoas. E chegando lá, então você senta ali na sua cadeira, começa a trocar ideia com as pessoas, o que você faz, da onde que você é e tudo mais. Falei e tal, sou de Londrina, né? Trabalho com construção e tal. Aí na fileira de baixo, uma moça falou: oi, tudo bem? Eu também sou de Londrina. O que você faz? Tá, eu sou engenheiro, tá, eu sou arquiteta. A gente trocou contato. Passou alguns meses, ela entrou em contato comigo para eu realizar um orçamento e depois fechei um contrato de reformar uma cobertura ali no centro. Olha aí. Então, tipo, pagou a viagem e para mim ali falei, cara, olha para você ver como faz sentido, né? Se eu não tivesse ido, além do aprendizado ali, conheci uma pessoa que me promoveu um outro serviço, né? Então, de lá para cá, eu sempre fui em treinamentos, em eventos, né? Para mim é muito importante essa entrada minha agora no BNI também, já tá dando um ano, né? Isso. Para mim também foi game de poder, porque assim, querendo ou não, né, Cleiton, o empresário é um pouco solitário. Então, ter pessoas que têm dores parecidas, que um consegue ajudar o outro, não necessariamente a pessoa está comprando um do outro, mas contribuindo, né, com conhecimentos, trocando ali figurinhas como modelo de negócio, né? Então isso para mim faz total diferença. Isso você se evolui muito, né? Isso, só de você estar com pessoas que estão discutindo sobre negócios, ela contando uma dor, um problema que ela viveu, aquilo ali de alguma forma você já está aprendendo com isso, né? E eu sempre digo mesmo que uma sacada paga. Normalmente tem um grupo de pessoas que ainda não se tocou disso, só vai em eventos grátis, né? Só fica consumindo coisas gratuitas na internet. É bom, tem que fazer. Só que de vez em quando você tem que pagar mesmo, para você conhecer um outro público, uma outra bolha, né, de pessoas que estão querendo investir mais. Então são pessoas já que estão no nível já um pouco além, né? Já consumiram tudo que tinha de graça, agora estou pagando.
E o acesso ele tem realmente um preço, né? E o networking ele movimenta muito mais do que simplesmente o que você tem de conhecimento aí dentro, né? Eu me lembro que quando eu me formei, eu me formei com conhecimento técnico assim muito bom, querendo, né, executar aquele sonho, né, de ser um funcionário numa grande multinacional. E tive um choque de realidade, porque eu me formei numa época onde não estava. Eu sou formado em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. Quando eu entrei, ó, o cara que aparecer com currículo aqui, engenheiro de telecomunicações, não vou nem entrevistar, tá contratado, né? Precisava de pessoas para expandir celular, fibra ótica, tudo aí, e por aí vai. Quando eu me formei, pum, mercado inflado. Tudo que tinha para instalar, expandir, já tinha rolado, né? E agora, como é que eu vou conseguir emprego, né? E o que me fez, por melhor que fosse minha qualidade técnica, o que me fez conseguir um emprego foi networking. Foi meu tio que apresentou por uma amiga dele, ó, meu tio de São Paulo me apresentou por uma amiga dele em Curitiba. Essa amiga em Curitiba não tinha vaga para mim, me apresentou para uma outra pessoa em Curitiba, que daí eu consegui esse emprego. Olha só, né? Então, se não fossem as conexões, né, não teria. São Talvez não pontos. estaria aqui, né, hoje, né? Teria aí, sei lá, um subemprego, coisa do gênero. Uhum. Um frustrado da vida. Bom, e você também, Robert, sua empresa, né? Ela passou por uma consultoria de aceleração de startups e tal. Conta um pouquinho aí como é que foi, que virada de chave aí que teve na sua vida. Então, olha para você ver, essa foi a segunda vez. A Limpec, ela nasceu dentro de uma aceleradora de startups, que foi promovida pela Unifil, lá em 2018, e depois, de fato, eu vim retomar em 2021. Mas dessa segunda oportunidade, por eu estar sempre conectado, sempre buscando inovação, sempre tentando fazer coisas novas, sou bem antenado, né, vamos dizer assim. E daí eu me inscrevi para o processo seletivo lá de aceleradora da Evoa, lá de Maringá, e com a ideia de limpezas domésticas, limpezas rápidas, né? Limpeza rápida e acessível. Então era uma limpeza de duração de 1 hora e meia, mais ou menos, 1 hora e meia, duas, com um valor bem barato de R$ 60, onde a mesma profissional conseguia, por exemplo, no prédio, imagina que tivesse 3 ou 4 agendamentos, a mesma profissional conseguia fazer tudo. Então era um modelo bem lucrativo e bem interessante. E com essa ideia, a aceleradora passou a gente para poder trabalhar em cima disso. Daí foi um processo de 3 meses, né? Onde desenvolvemos questões comerciais, pitch, apresentação, é, tudo que poderia potencializar essa startup, né? E de fato, depois no final, apresentar para grupos de investidores, para venture capitals, né, venture builders. Então, a gente está até conversando com duas nesse momento, assim, para ver se de fato a gente avança, porque daí, assim, saiu uma spin-off. Né? Então, temos a Limp aqui, a spin-off que é a Gap Limp, que é uma startupzinha que está nesse modelo que faz sentido, né? É escalável, então é um modelo diferente, que não tem muito no mercado. Então, por eu estar sempre antenado, eu acabo buscando alternativas. Porque uma coisa que eu aprendi também, Cleiton, é que todos os dias a gente tem que pensar em maneiras novas de matar o nosso negócio, antes que outro faça. Exatamente. Então, por isso que eu sempre estou tentando ver coisas novas. Porque se eu não arrumar uma forma de eu ter uma outra coisa que mate meu próprio negócio, alguém lá fora pode fazer isso, né? Então, eu sempre tento pensar em novas alternativas. É um negócio que tem dado certo, é rentável. E tem alguma coisa que você já pode adiantar que vai rolar para 2025, assim? Uhum. Então, a da Gap Limp tá seguindo nessa linha, né? Já a Limp aqui, ela vai, a partir de 2025, ela vai se tornar uma franquia, uma Ó, franqueadora. Então, a gente é franqueadora e tem a operação Unidade Londrina, normal, e vamos abrir para outras cidades do Brasil, né? Preferencial próximas, mas nada impede do que vá para outros estados, que é uma grande meta nossa também, né? Então a empresa já está formatada, já com registro de marketing, está tudo bonitinho. Né? Justamente por conta dessa questão de eficiência, dessa maneira de a gente fazer mais com pouco, sabe? Então é algo que é DNA nosso, sabe? Que a gente sabe que consegue replicar.
E o Robert, gente, ele começou essa empresa há 3 anos, hein? Não vamos esquecer disso. Ele já está falando aí de ser uma franqueadora. E o Robert ainda iniciou essa empresa à distância, né, Robert? A que você está presencialmente mesmo faz o quê? 1 ano e meio, 2 anos, né? Não faz tanto tempo assim. Faz esses 3 anos, Faz uns 3 anos. faz anos, um pouco antes, tipo assim, uns 6 meses antes de voltar mesmo de Portugal para o Brasil, que daí eu comecei, contratei um freela lá para criar um site legal, né? De lá eu comecei a conversava com cliente e diarista de lá mesmo, com o número chip 43 aqui, onde ninguém sabia que eu estava lá, né? E foi desenrolando, né? Daí quando eu vi, cara, faz sentido, agora eu vou voltar e vou dar o win. Então eu juntei um dinheirinho que eu tinha lá, falei, agora eu vou fazer acontecer, Você né? vê, né, cara? Ninguém contou pra você que não dava, né? Você simplesmente buscou uma alternativa e foi correr atrás, né? Tem tanta gente que eu vejo e dou em minhas consultorias que por mais ideia que você dê, a pessoa sempre enxerga um problema, é inacreditável, né? E tem pessoas que a cada problema vê uma solução. Tem- é só uma questão de visão, né? De como você enxerga. Ah, tem gente que fala do copo meio cheio, meio vazio, mas é Uhum. isso. Tem que treinar esse olhar, né, Robert? Eu sempre busquei ser mais otimista, obviamente com o pé no chão, mas sempre o lado de poder fazer as coisas ou tentar encontrar soluções. Não. Acho que isso vem também da engenharia, né, Cleito? Sempre tentar achar solução, Verdade. né? A engenharia me ensinou muito também. Nós trabalhávamos muito com melhoria contínua, então toda hora que você tinha que entender e olhar o processo de uma outra forma para que, pô, mas isso aqui tá bom, funciona bem. Não, vamos melhorar, nem que seja diminuir custo, tornar mais rápido ou uma qualidade superior. Você tinha que sempre estar treinando esse olhar, realmente. Pode ser da engenharia mesmo. Né? Exatamente. Bom, pessoal, eu queria contar para vocês aqui também que o Robert, né, vai ser um dos nossos patrocinadores do Expo Connect e Cresce. Ele vai estar lá com duas profissionais nos apoiando, tanto na limpeza, organização do evento, né? Então, eu queria aqui oficialmente te agradecer, né, por estar lá acreditando nesse projeto. É um evento de palestras, né, com muito conhecimento, de conexão e networking, que é o propósito do Conecta, né, do Expo. E também teremos palestrantes que são os patrocinadores. Alguns patrocinadores, né, vão contar a sua história de sucesso. Nós temos ali grupos grandes, né, como o Dilmer, que estava aqui até agora há pouco, que é da Monte Bravo Investimentos. Então, imagine uma empresa, né, que era um preposto da XP e hoje é uma das maiores corretoras de investimento do país. Dilma que é só. Então, você também, você conheceu uma história dessa, né? Como é que foi essa caminhada, que não é da noite para o dia, então ter essa oportunidade é rara. Ainda mais quem for do VIP, né, vai estar no mesmo ambiente que o Dilmer, tomando café, né, e Muito bacana. trocando ideia, Exato. né? Você vai estar lá, o que a galera pode esperar do Expo Connect, na sua opinião, Robert? Cara, acredito que é um movimento que tem começado, né, que é, não tem limites, tá? Tem tomado uma proporção, né, pelo que eu tenho visto. E lá vai ter muito network, muito conhecimento, vai ter muita gente fera, né? Inclusive o Ramon, que tá aqui na live, que também vai estar lá, E né? esse cara abriu portas para você, hein? É, Fala aí como é que você conheceu o Ramon. isso é uma ótima caso também para poder agradecer publicamente, porque a Gap Limp surgiu por causa de uma provocação do Ramon. E foi ele que abriu as portas para poder validar esse produto num dos condomínios onde ele é síndico, né? Então, já queria agradecer publicamente aqui o Ramon por isso, né? E esse Ramon é fera mesmo, ó. Um ano Não atrás, ele tem estava ele tava decidido se ele largava, né? Ele era CLT e ainda síndico em um condomínio. E aí, vou me tornar profissional? Vou largar o certo duvidoso? Ele foi lá, teve coragem. Hoje, aí, um ano depois, ele já é síndico profissional de 9 condomínios, Robert. Imagina. mas é mérito totalmente dele. É um cara muito, muito bom mesmo, pelo que conheci ele esse ano, né? Mas de fato, pelo que ele mostra os resultados e a abertura, algo que eu achei bem diferente de fato. Às vezes a gente vê outros síndicos por aí, né? Às vezes um muito nariz em pé e tal. É um cara super aberto a poder trocar ideia. Ele é acessível, né?
vai estar lá no evento. Acho que é muito legal trocar uma ideia com o Ramon, é um cara super aberto, super receptivo. Ah, o Ramon é um dos palestrantes também. Ó, o Victor Trida aí, ó. Saudade do Victor, hein? Também convivíamos muito com ele. Ele mora lá no Concept, que é o mesmo condomínio que o É, Ramon é síndico. É, e, uma vez eu fui numa reunião de networking lá, convidado por um cliente meu. Chego lá, encontro o Victor, né? Que era amigo nosso de outro, né, grupo de networking. Olha como as coisas vão se conectando, né? pois, Legal. Bom ver que ele está por aqui. Robert, mas a gente está quase aí chegando ao é. fim. Gostaria de saber de você, eu sempre deixo em aberto essa questão. Se teve alguma pergunta que eu não te fiz, mas que eu deveria ter te feito, deveria ter te perguntado. Cara, eu gostaria de falar pessoas em quem eu me inspiro e que eu aprendi nisso, sabe? Porque isso é rápido também. Antes, eu me inspirava muito em Flávio Augusto, Silvio Santos, que não tá errado, gosto muito desses caras, me ajudaram, fizeram picar o bichinho do empreendedorismo, né? E de lá para cá sempre acompanhei e acompanho ainda. Mas eu acredito que quem de fato me inspira hoje são meus pais, por onde eles saíram e onde eles estão hoje, sabe? Meu pai que nasceu numa família bem humilde, nascido na capital de São Paulo, né? São Paulo capital, criado ali no Capão Redondo, né? Um lugar mais humilde, e hoje se tornar um doutor em engenharia mecânica. Então, para mim, é um grande avanço ele poder ter feito isso, sabe? Sem ter costas quentes, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho uma grande referência dentro de casa, né? A minha mãe também, por ter criado os filhos, ter de fato feito a faculdade dela e trabalhando na área hoje também. Então, assim, olhando para os meus pais, isso é uma visão, Cleito, que eu tive depois que eu saí de casa, né? Depois que eu morei fora, eu falei, putz, cara, a gente às vezes valoriza tantas pessoas lá fora e acaba esquecendo de quem cresceu com a gente, quem nos criou, né? Ou então, às vezes, as pessoas têm aí referências como tios, avós e tudo mais, amigos, mas eu queria deixar essa mensagem, assim, que de fato meus pais hoje são minhas grandes inspirações. Cara, que bonito isso. Isso é bíblico, inclusive, né? Honrar pai e mãe. Então, você está na trilha do sucesso não é por um acaso mesmo. Vou até aproveitar um gancho aqui, me emocionei. Vou também agradecer minha mãe. Para quem não sabe, eu perdi o meu pai muito cedo, eu tinha 14 anos. Não, eu tinha 13, eu ia fazer 14 ainda. O meu irmão mais novinho, ele estava com. Eu tinha 13, ele estava com 6 anos para 7 anos. Então, criar, né, dois homens, duas crianças, uma criança, um adolescente, não foi nada fácil para ela. E hoje eu sei a luta que ela teve para poder honrar com tudo que ela julgava necessário, né? Educação, alimentação, e a gente sempre criando dificuldade, principalmente eu, né? Na adolescência, você sempre quer se revoltar um pouquinho, né? Acaba discutindo, brigando, não entendendo o porquê daquilo, mas hoje, nossa, eu super entendo que ela fez tudo que ela podia, com as condições que ela podia, no tempo que ela podia, e deu certo, né? Tô aqui e tô querendo transbordar na vida das pessoas muito pelo que ela me ensinou. Ela de formação é professora, mas ela trabalhou Meus muitos anos no Banco do Brasil, pais são né? Então, professores. eu gosto da aula. Já dei aula de faculdade, já é uma coisa que ninguém sabe, né? É, Eu já dei aula de faculdade, faculdade de engenharia. Bom, Robert, queria que você deixasse alguma dica também de livro, série, filmes e na sequência os seus contatos, como é que te contrata, né? ó, de livro, eu já vou até demonstrar um aqui. Para mim, esse daqui me ajudou muito. Eu gosto muito desse aqui, ó. Dobre seus lucros. Uh, Então, do Bob Pfeiffer. Não sei se você já leu esse livro, mas esse não. esse é um bom livro que, de fato, ajuda a você maximizar as suas receitas, mas também cuidar do seu custo, né? Que é aquela famosa frase, né? Como cortar a unha. Então, todo momento você tem que fazer isso. Tentar ver alguma coisinha, alguma continha a mais ali e tal. Então, é aquilo lá, empresa grande, se tornar uma empresa grande, mas com cabeça de pequena, aquela que sempre cuida dos custos, né? Então, esse livro ajuda muito. A gente que está na fase de crescimento, essa eficiência, essa margem de lucro é bem importante. E é por isso, né, que a gente consegue
entender que existe um modelo bem interessante e franqueável, porque a gente trabalha muito para poder aumentar essa margem de lucro, que é interessante para o franqueado, né? Questões de, acho que era de livros, né? Filmes, Séries, filmes, livros, né? não? Ok. Cara, eu gosto muito dos filmes clássicos baseados em fatos reais de empreendedorismo, seja Fome de Poder, da história do Ah, McDonald's, bom, né? bom. Seja do Steve Jobs. Um filme que eu acho que é bem bacana, poucas pessoas falam, é o filme O Homem que Mudou o Jogo, que é do Brad Pitt, Ah, sabe? bom, bom. Porque ele traz dados pro beisebol, né? Isso. E, Eu joguei beisebol, né? Então eu gosto desse filme cara, todo. pra mim, aquele filme, eu lembro que quando eu vi aquele filme, eu falei, eu vou comprar um relógio para medir minhas coisas. Tudo, é assim, uma que a engenharia nos ensina a gente ser bem de lógica, né? E uma coisa que eu trouxe para a Limpe aqui, assim, na minha gestão, é tudo ser pautado em dados, em KPIs. Né? Então, que vem muito também do filme, né? O filme mostra sobre isso, né? Às vezes a pessoa não sabe muito do beisebol, mas sabe dos dados dos jogadores. Isso Exatamente. fez com que o time fosse bem eficiente, né? Então, isso para mim eu trago muito, muito enraizado aqui na Limpe aqui, gestão sobre números, né? Que para mim é basicamente isso. Eu acho que eu gostaria de indicar esse filme Poxa, aí, que é muito bom. show de bola, cara. E para quem não sabe, né, os KPIs são os indicadores de desempenho, né? E se a gente não está medindo, a gente não sabe para onde está indo. Então, é controlar os números na unha, como ele disse, realmente é Sim, importante. E esse filme que tem o Brad Pitt como o ator principal, né? Ele tinha pouco recurso, precisava montar um time, né, com pouco recurso. Então, ele usou dados, né, dos jogadores e foi escolhendo minuciosamente, né, para formar o seu time. Então, realmente vale muito a pena, independente de conhecer ou não o beisebol, né? Mas a história de superação é muito interessante mesmo. é, Eu não vou lembrar do filme, mas assim que você falou do beisebol, eu lembrei de um que agora não vou lembrar o nome, rapaz, mas eu prometo que depois eu vou procurar aqui e vou colocar na descrição. Mas é um filme que uma pessoa, o cara ele é um agente de vários esportes diferentes e ele não consegue encontrar alguém para ele agenciar, ou seja, ele está beirando a falência. E de repente ele decide ir para a Índia contratar jogadores de beisebol. Só que lá na Índia ninguém jogava beisebol, é só o cricket. não, E que, para quem não sabe, o cricket é quase um bets, né? E como tem aquele arremesso do cricket, ele falou: não, vou conseguir encontrar arremessadores lá de cricket que vão jogar beisebol. Gente, a história dele é muito legal, de como ele teve essa ideia. No final é baseado numa história real, ela deu certo, né? Mas o percalço no meio do caminho vale a pena assistir, porque você está tirando duas crianças de país, cultura diferente, levando, né, para outro continente. Você tem que ser pai, você tem que ser chefe, você tem que ser professor, você tem que ser tudo. Então, mostra ali uma lição de vida muito boa também. boa. Legal. Robert, gostei demais do nosso bate-papo. Olha, poderia ficar aqui horas e horas, mas quem quiser conhecer mais de perto aí o Robert e o Clayton, a oportunidade está aí, né? No Expo Connect é um evento que vai acontecer dia 23/11 no Centro de Eventos do Aurora Tá Shopping. chegando. Quem ainda não me segue, pode seguir, que o link está ali na bio. Nós estamos colocando várias informações. Quem quiser participar de grupos, né, de network, mesmo no WhatsApp, onde a gente manda muita informação também e combina encontros, só mandar aqui comunidade, que a gente já sabe, já te inclui lá. Fechou? Robert, alguma mensagem final? Cara, queria agradecer esse espaço, foi muito bom, muito mesmo esse bate-papo, né? A gente está cada vez mais próximo e assim, o evento está chegando, vai ser muito legal. É, eu sou muito acessível, o Cleiton também, então assim, qualquer um que puder pode chamar no WhatsApp não, no direct aqui no Instagram, lá no evento também, pode conversar com a gente, vai ser um prazer. Isso aí, isso aí. Obrigado, hein? Gratidão. Ó, até lá. Valeu, 23 no 11. Tamo junto. tamo junto, abraço.